O governo determinou o retorno das perícias médicas nas agências do INSS. Segundo a Secretaria de Previdência e Trabalho, 111 das 169 agências estão aptas a retomar as perícias. Mas os médicos não retornaram e afirmam que o INSS ignora, por exemplo, itens básicos de segurança contra o novo coronavírus. O tema de hoje é: as perícias do INSS devem ser retomadas imediatamente? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Boa noite. Hoje quem começa é você, Bruno. Por favor, suas primeiras considerações. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos, telespectadores, boa noite. Vamos aos fatos. Milhares de brasileiros estão sofrendo com a suspensão do atendimento presencial nas agências do INSS, Brasil afora. Embora tenham sido mantidos alguns atendimentos remotos durante todo esse período, para a liberação de determinados benefícios, o comparecimento presencial é indispensável. A reabertura nacional estava marcada para segunda-feira dessa semana. O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo entrou com uma ação e conseguiu uma liminar no final de semana para suspender a retomada do atendimento presencial, até que fossem implantadas essas mínimas medidas de prevenção. Se a realidade não ajuda a gente altera a realidade. E assim, a gente vai caminhando a passos largos para a transformação do Brasil em mais um dos impérios da mentira. Agora, suas primeiras considerações, Caio, por favor. Doutor, esse trecho final aí da sua fala se aplicaria ao caso dos presídios lotados, né, e da soltura de bandidos. Não poderia concordar mais. Mas o tema de hoje, ele escancara para o cidadão brasileiro a inversão de valores que impera no custoso e ineficiente serviço público do nosso país. Fica cada vez mais cristalina a postura antirrepublicana de elites da burocracia e de corporações sindicalizadas que há tempo se esqueceram da sua finalidade maior: servir ao público. Vamos lembrar que o lastro jurídico, para o isolamento social, ele decorre de legislação federal aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Eis o que estabelece a Lei 13.979, a chamada Lei da Pandemia, artigo 3º, incisos 1 e 2. Para enfrentamento da emergência de saúde pública, as autoridades poderão adotar as seguintes medidas: isolamento e quarentena. E por compreender o quão drásticas são essas restrições, o legislador estabeleceu as seguintes condições já no primeiro parágrafo desse artigo. As medidas previstas nesse artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Portanto, por força de lei, o isolamento social é uma política excepcional, vinculada à análise de dados pelas autoridades competentes, no caso o governo, e que deve estar restrita ao mínimo necessário para a proteção da saúde pública, não de indivíduos ou de grupos de interesse. Cada região, tem a sua particularidade, mas hoje aqui no Brasil, considerando as médias móveis de 14 e 7 dias, os casos de Covid-19 retrocederam 21% e os óbitos de pacientes com coronavírus caíram 10%. Essa queda, ela tem sido uma constante no último mês. Só 2 estados da federação estão em estágio acelerado na pandemia. Os demais registram status estável ou desacelerado. E além dos números decrescentes da Covid-19, as redes hospitalares elas não estão saturadas, o que significa, em tese, que não faltará atendimento nem leito para nenhum infectado. E só um parênteses aqui, percebam que o fenômeno da redução de casos e de óbitos, surpreendentemente, coincide com a flexibilização da quarentena. Seja ela por iniciativa das autoridades, pressionadas por questões econômicas, seja ela fruto da livre escolha do cidadão, como no caso das praias lotadas no feriado. Os números parecem apontar que com um vírus tão infectante, sem cura nem vacina, só a imunização coletiva freia a pandemia, exatamente como nos alertaram
os virologistas e infectologistas adeptos de isolamento focado em grupos de risco. Mas voltando um pouco para a legislação sobre a pandemia, eu chamo a atenção do espectador para o parágrafo 9º daquele mesmo artigo 3º, aspas, a adoção das medidas de isolamento deverá resguardar o abastecimento de produtos e o exercício e o funcionamento de serviços públicos e de atividades essenciais, assim definidos em decretos da respectiva autoridade federativa. Bom, por decisão do Supremo Tribunal Federal, prevalecem os decretos das autoridades locais, então governadores e prefeitos. Mas aqui nem é o caso de discutir a ingerência indevida do STF no Poder Executivo. Eu queria focar no conceito de serviços públicos e atividades essenciais. Por exemplo, a gente pode afirmar que para as autoridades aqui de São Paulo, a reabertura de bares, restaurantes e shoppings é mais importante que a reabertura de escolas. Vai entender. Aliás, finalmente, educadores de prestígio estão saindo do armário ideológico e se libertando dos grilhões lacradores do Fique em Casa, em defesa das nossas crianças. Eu recomendo que o espectador leia a entrevista da psicóloga Viviane Sena, irmã do nosso herói nacional Ayrton Senna, publicada pela Folha de São Paulo, com o seguinte título, aspas, está claro que a reabertura das escolas não agrava a pandemia. Para especialista em educação, ensino não está sendo priorizado. O impacto de fechamento longo é imenso. Esse conteúdo ele é muito informativo, porque a presidente do Instituto Ayrton Senna, segundo a própria jornalista entrevistadora, veio, aspas, armada de estudos sobre a pandemia no mundo. Então, embasando aí de forma irrefutável as suas conclusões. Ainda assim, na contramão dos especialistas em educação no Brasil e no mundo, os sindicatos dos professores são contra a volta às aulas, relegando o nosso país à lanterna do retorno ao ensino presencial. Uma frase da senhora Viviane para os sindicalistas da educação e para as autoridades municipais, aspas, quando há uma tragédia, as primeiras a serem salvas são as crianças, é protocolo da humanidade. Com o fechamento das escolas, estamos deixando as crianças por último. E que triste é saber, né? Que triste é saber que para tantos servidores públicos da área da educação, a educação não é uma atividade essencial. Isso é uma vergonha. Mas é injusto restringir a crítica aos professores do emburreça em casa, né? Porque, embora eles gozem de estabilidade no emprego e salário em dia, né? Isso nem se compara, né? A remuneração deles nem se compara aos vencimentos exorbitantes, muitas vezes acima do teto constitucional da elite do judiciário, que não teve nenhum impacto na sua renda durante a pandemia, sem dúvida, o maior caso de imunidade financeira ao vírus no Serviço Público Nacional. E pior, para fechar aí com chave de latão, né, a sua controversa passagem como presidente do STF, o senhor Dias Toffoli, na qualidade de presidente do CNJ, determinou que tribunais regionais comprassem 1/3 de férias de cerca de 16 mil juízes, uma despesa extra aí de centenas e centenas de milhões de reais em plena crise. E falando, né, de novo aí em sindicalização, o Dr. Toffoli tomou essa medida perdulária atendendo a um pedido da AJUF, né, Associação dos Juízes Federais, cujo presidente, o doutor Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, deu a seguinte declaração sobre o direito de vender as férias ao Estado, aspas, para ter direitos iguais aos trabalhadores comuns, que todos têm, a gente tem muita dificuldade. Olha, doutor, eu é que tenho dificuldade de entender a sua declaração. Porque se você realmente quiser a experiência do trabalhador comum, né, do trabalhador do setor privado, troque as suas férias de 60 dias por 30 dias. Abra mão do recesso forense, desista dos feriados exclusivos do judiciário que vocês manipulam para criar feriadões e perca a renda durante a pandemia como 2/3 da população economicamente ativa. Bom, como acabei falando sobre muita coisa, é importante costurar a linha de raciocínio em 3 pontos. Primeiro, a lei estabelece que medidas de isolamento social são excepcionais e não se aplicam a atividades que a sociedade, representada pelas suas autoridades, considerem essenciais. Segundo, com as devidas ressalvas, a pandemia está sob controle, com o número de casos e óbitos em retrocesso e a rede hospitalar apta a atender novos pacientes. Terceiro, apesar disso, mesmo no caso de serviços públicos de natureza essencial, como o ensino e a justiça, as corporações, os sindicatos e afins têm atuado contra o interesse público sem dar a sua devida contribuição ao esforço nacional de combate à pandemia.
E aqui a gente chega ao âmago da questão em discussão hoje. Quando profissionais médicos do INSS se recusam a atender pacientes segurados que dependem de perícia para o recebimento dos seus benefícios, nós temos a perversão do serviço público. Aliás, nós temos a perversão da própria razão de ser do Estado. O Estado e seus funcionários devem servir as pessoas, não o contrário. Ao longo do debate, eu pretendo demonstrar como a retomada do atendimento aos doentes no INSS é um imperativo moral e jurídico, e como o Estado brasileiro foi capturado aí por corporações classistas, colecionadoras de privilégios e que apenas reforçam a necessidade e urgência de uma ampla reforma administrativa para assegurar ao cidadão pagador de impostos serviços públicos mais eficientes. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Eu vou me centrar aqui no tema fundamental do debate, que é sobre a necessidade da retomada de abertura presencial nas agências do INSS, e eu acho que esse é um ponto pacífico. É claro que é extremamente necessário. Para o telespectador entender um pouco, que não está próximo dessa realidade, as pessoas que vão nas agências do INSS são porque precisam se aposentar por algum motivo, são porque precisam ser avaliadas para que possam entrar no sistema de seguridade, para que recebam o benefício. Tem pessoas que não conseguem receber os seus valores há meses, porque não conseguem se submeter à avaliação pessoal, porque não conseguem se submeter a uma perícia. Claro que isso é extremamente importante. Mas veja só, os vilões dessa história aqui não são os médicos. Os vilões dessa história são aqueles que deixaram essas condições em falta de estrutura durante todos esses meses. A questão aqui é, nós precisamos retomar isso. Nós precisamos retomar o atendimento, mas nós precisamos de condições simples assim. Quem diz isso não sou eu, são os médicos. Bom, doutor, eu queria só ler aqui uma manchete do portal G1 que sintetiza bem a questão em tela, né, e os motivos ulteriores, né, dessa medida drástica, né, que infelizmente está sendo encampada por médicos de não atender doentes. Não atender doentes em plena pandemia, tá? Então, repartições públicas fechadas há 6 meses, 750 mil pessoas na fila, dependendo de perícia, né, para garantirem os seus benefícios em plena crise econômica. Mas tudo bem, vamos lá. Retomada no INSS. Com serviços atrasados, o órgão tem queda de braço com médicos e peritos. Por que essa expressão queda de braço? Pelo seguinte, o INSS diz que grande parte das agências apresentaram problemas estruturais relativos à perícia, mas não aos protocolos em relação à Covid-19. Esse é o cerne da questão. Oportunismo político ou oportunismo trabalhista, chame como você bem entender. Eles estão tratando problemas crônicos do INSS, né, que é falta de estrutura, e aqui esses pleitos são sim legítimos, e contem conosco aí para apoiá-los nesse sentido, mas estão dando uma roupagem como se fosse por causa de protocolos da Covid-19. Para quê? Para trazer a opinião pública para si, mas não é esse o caso. Você trouxe aqui a versão né, dos representantes desses médicos, então vamos trazer a versão do INSS na nota oficial. Informamos ainda que grande parte das agências apresentaram problemas estruturais relativos à perícia, tudo aquilo que você se referiu, mas não aos protocolos de segurança em relação à Covid-19. Né? Exemplos, rota de fuga para o perito. Isso não impede a abertura para os demais serviços que foram oferecidos normalmente desde amanhã, ou que deveriam ter sido oferecidos normalmente desde a manhã dessa segunda-feira. Né? E, nesse mesmo sentido, quando a gente pega a fala do senhor Francisco Cardoso, que é vice-presidente da Associação Nacional de Médicos Peritos, né, a ANP, ele fala exatamente isso. Né? Ele disse o seguinte, não há como separar problema relacionado à Covid dos demais problemas antigos. Né? Ele diz o seguinte, a Covid-19 exige que o INSS fique em dia com coisas que há anos vínhamos cobrando e eles se faziam de surdos. Agora é a nossa vida e a dos segurados em jogo, não se negocia isso. E complementando, desculpa me estender, Mona Lisa, quando o INSS apresentar a lista de agências reformadas aptas à vistoria, certo? Permitindo que, enfim, volte o fluxo de inspeções, voltaremos a fazer as vistorias. Até lá, nenhum perito médico federal irá se reapresentar nas agências e nos manteremos no trabalho remoto. Então, quando você fala, doutor, que eles estão aí na linha de frente, eles não estão. Estão há 6 meses sem atender os segurados. Isso é uma
vergonha. Então é um grande absurdo, até se a gente pensar sobre a natureza do serviço médico e a natureza do serviço público. Caio. Ainda que as condições não sejam ideais, existe um imperativo moral aqui, além de jurídico, para que haja prestação de serviço. Não é a hora de fazer barganha sindical. Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Bom, parece que os médicos aqui são grandes vilões, parecem que eles estão se recusando a atender pessoas que estão doentes pedindo ajuda. Em primeiro lugar, o INSS não é um hospital. As pessoas não vão lá ser atendidas pelos médicos para serem curadas, para se submeterem a tratamentos. Elas vão lá para ser avaliadas, para ser perícia médica. Então a gente não pode dizer que eles estão se recusando a atender doentes. Eles estão se recusando a fazer as perícias médicas para que os doentes não se tornem mortos. Tão simples quanto isso. Para que aquela pessoa que está indo lá ser avaliada, para que possa ter o seu benefício, o seu merecido benefício, não viva só mais alguns meses, porque se contagiou por uma doença, porque nós estamos falando majoritariamente de pessoas no grupo de risco. Ignorado, não estão pedindo aumento de salário, não estão pedindo qualquer coisa, estão dizendo só queremos condições para que as pessoas não sejam contagiadas pelo coronavírus. Vamos já para os argumentos finais, tá, debatedores? Caio, começa, por favor. Bom, doutor, bons médicos atendem paciente em qualquer condição, em situações extremas. O foco é sempre no hipossuficiente, isso é bem elementar. E a gente tem que falar e chamar as coisas pelo que elas são. São médicos, sim, se recusando a dar atendimento a doentes, ainda que não com a finalidade de cura, mas a perícia é necessária para que eles afiram renda e com essa renda minimizem os impactos das suas doenças. Afinal, custa caro ficar doente no Brasil, em qualquer lugar. Não tem como a gente se alienar dessa realidade. E é o seguinte, né? Isso daí é um negócio que não deveria ser questão de ideologia, de ficar fazendo crítica ao governo. Tem uma fala aqui excepcional do jornalista José de Souza. Ele diz o seguinte: deve haver escondido nos subterrâneos do INSS uma escola de ineficiência, de desrespeito, de humilhação. Não é possível que os responsáveis por esse órgão já nasçam com tanta tarimba. Esse instituto é hoje o local onde há maior possibilidade de se criar um órgão público inteiramente novo, porque caos não falta. Há de tudo, menos respeito com a clientela. Ocorre que a clientela nada mais é do que o cidadão no momento de vulnerabilidade. E sim, eles estão, eu vou além, não é nem de barganha classista, é chantagem classista. Não vou atender 750 mil pessoas vulneráveis enquanto você não atender as minhas exigências de anos, né? Espremendo agora, num momento crítico, esse tipo de barganha que, ainda que legítima, se torna muito ilegítima por causa da situação. É uma vergonha médicos que se recusam a atender pacientes, professores que se recusam a dar aula para aluno, juízes que se recusam a fazer expediente e andar com os processos. É simples assim. Tem que mudar a mentalidade do serviço público no Brasil e, por isso, é premente uma reforma administrativa para que o gestor público possa fazer gestão de pessoas como não conseguem fazer aqui no caso desses médicos rebeldes que não estão atendendo a população vulnerável. Seus argumentos finais, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. É claro que o problema do INSS é um problema histórico. Há um problema de ineficiência histórico desde quando ele não chamava INSS. As filas do INPS, elas na década de 90, eram até folclóricas aqui no Brasil. No entanto, não dá para a gente ignorar que essas exigências que você se refere aqui, Caio, são exigências apenas de condições para trabalhar. Então não é se negar a atender, mais uma vez, porque isso seria até contra o Código de Ética da Medicina. Não é disso, é não expor as pessoas ao risco. Sim. É não colocar elas num risco desnecessário, e esse risco desnecessário não é só pessoal, é um risco para toda a população. Obrigada, debatedores. Bruno, boa noite, até amanhã. Obrigado, e Caio, Maria. boa noite, até amanhã.
Uma correção, antes do boa noite, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, do PSL, e a vice dele, a Daniela Rainer, não foram afastados do cargo, como estava escrito no texto da nossa manchete exibida agora há pouco. O texto dizia uma coisa diferente do que eu e a repórter estávamos comentando. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou a abertura do processo de impeachment essa noite. Agora, uma comissão formada por 5 desembargadores, 5 deputados e o presidente do Tribunal de Justiça vai decidir se dará continuidade, então, no processo. Apenas depois dessa etapa, aí sim, o governador e a vice poderão ser afastados do cargo por 180 dias até que o processo seja, então, concluído. Agora sim, boa noite para Caio Junqueira. Amanhã fechamos mais uma semana, Caio. Amanhã fechamos semana juntos aí em São Paulo, hein, Monalisa? Opa! O bom filho a casa torna, estarei te esperando. Cabra safra, tal do puxa-saco, ou raça do satanás. Tá jóia, então. Boa noite a todos, até amanhã. Estamos de volta aí no Expresso CNN, 6h30 da tarde.